A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 305 do nosso podcast e leremos 2 Macabeus, capítulo 8, e Provérbios, capítulo 24, dos versículos 30 a 34. 2 Macabeus, capítulo 8. Entretanto, Judas, também chamado Macabeu, e os seus companheiros iam introduzindo-se às ocultas nas aldeias, convocavam seus compatriotas e recrutavam os que haviam perseverado firmes no judaísmo, chegando a reunir cerca de 6.000 homens. E suplicavam ao Senhor para que volvesse o olhar para o seu povo, espizinhado por todos, que tivesse compaixão do templo profanado pelos ímpios, que se compadecesse também da cidade arruinada e quase arrasada ao solo, e escutasse a voz do sangue que clamava para ele. Que não se esquecesse da matança iníqua de crianças inocentes e das blasfêmias proferidas contra o seu nome. Enfim, que ele mostrasse a sua indignação contra tudo. Quanto ao Macabeu, tendo organizado a sua gente, começou a tornar-se terrível para os gentios, tendo se transformado em misericórdia a ira do Senhor. Chegando de improviso às cidades e aldeias, ateava-lhes fogo, e poderando-se dos pontos estratégicos, punha em fuga muitos inimigos. Para esses ataques, escolhia de preferência as noites como aliadas, e a fama de sua valentia espalhava-se por toda a parte. Quando Filipe viu que esse homem chegava ao sucesso passo a passo e progredia cada vez mais nas vitórias, escreveu a Ptolomeu, governador da Cilicíria e da Fenícia, para que viesse em socorro dos interesses do rei. Ptolomeu, pois, enviou-lhe imediatamente Nicanor, filho de Patroclo, e um dos principais amigos do rei, confiando a ele o comando de não menos de 20.000 soldados de várias nações, com o fim de liquidar toda a etnia dos judeus. Junto com ele, mandou o general Górgias, de grande experiência nas coisas da guerra. Nicanor concebeu o plano de conseguir para o rei a quantia de 2.000 talentos,
que era tributo devido aos romanos, levantando-os da venda dos judeus a serem aprisionados. Por isso, mandou logo mensageiros às cidades do litoral, oferecendo escravos judeus, chegando a prometer 90 escravos por 1 talento. Ele não contava com a vingança que havia de atingi-lo da parte do Todo-Poderoso. Judas, por sua vez, logo que soube da vinda de Nicanor, preveniu os companheiros sobre a aproximação desse exército. Os que ficaram com medo e não confiavam na justiça de Deus puseram-se em fuga, mudando-se para outros lugares. Outros, porém, vendiam tudo o que lhes restara, e ao mesmo tempo suplicavam ao Senhor que os libertasse, pois já tinham sido vendidos pelo ímpio Nicanor, antes mesmo dos combates. E isto, se não por causa deles, ao menos em consideração das alianças com os antepassados, e por causa do seu nome santo e magnífico, que eles estavam invocando. Reunindo então seus companheiros, em número de 6.000, o Macabeu exortou-os instantemente a que não se apavorassem diante dos inimigos, nem se preocupassem com a multidão enorme dos gentios que vinham atacá-los injustamente, mas que lutassem com bravura, que tivessem ante os olhos o desrespeito criminoso com que os inimigos trataram o nosso lugar santo, a injustiça cometida contra a cidade humilhada e ainda a abolição das instituições dos antigos. E acrescentou: eles confiam nas armas e na sua temeridade. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso, que bem pode, com um simples gesto, abater os que avançam contra nós, e mesmo derrotar o mundo inteiro. Além disso, recordou-lhes os socorros que estavam vindo de Deus para seus antepassados, especialmente no caso de Senaqueribe, quando pereceram 185.000 invasores. E também a batalha que tramavam na Babilônia contra os Gálatas, quando 8.000 ao todo, junto com 4.000 macedônios, entraram em combate. Enquanto os macedônios estavam em dificuldade, os 8.000 mataram 120.000 inimigos, graças ao socorro vindo do céu, e ainda recolheram imensos despojos. Tendo-os encorajado com estas palavras e tornando-os prontos a morrerem pelas leis e pela pátria, Judas dividiu o seu exército em 4 partes aproximadamente iguais. À frente de cada grupo colocou seus irmãos, Simão, José e Jonatas, dando a cada um o comando de 1.500 homens. Além disso, ordenou a Eliézer que lesse o livro sagrado e proclamasse a senha: Deus nosso auxílio. Então ele mesmo, posto à frente do primeiro grupo, atacou Nicanor. Nesse dia, tendo vindo em seu auxílio Todo-Poderoso, eles mataram mais de 9.000 dos inimigos, feriram e mutilaram a maior parte do exército de Nicanor, e ainda obrigaram os restantes à fuga. Depois de tomarem o dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los como escravos, perseguiam os fugitivos por longo tempo. Mas, obrigados pelo adiantado da hora, tiveram de voltar, pois era a véspera do sábado. Por esse motivo não continuaram a persegui-los. Recolhidas, pois, as armas e tendo despojado os cadáveres dos inimigos, puseram-se a celebrar o sábado, bendizendo fervorosamente e exaltando o Senhor que os tinha salvo nesse dia, dando assim início à sua misericórdia em favor deles. Passado o sábado, distribuíram parte dos despojos aos mutilados, às viúvas e aos órfãos, repartindo entre si e seus filhos o restante. Depois disso, fizeram uma oração coletiva suplicando ao Senhor misericordioso que se reconciliasse para sempre com seus servos. Pouco depois, enfrentando os soldados de Timóteo e de Báquiles, mataram mais de 20.000 deles e se apossaram facilmente de algumas fortalezas em pontos elevados. E dividiram os abundantes despojos em partes iguais, uma para si e outra para os mutilados, os órfãos e as viúvas, e também para os anciãos.
recolheram cuidadosamente as armas dos inimigos, depositando tudo em lugares convenientes. Quanto ao restante dos despojos, levaram-nos para Jerusalém. Conseguiram matar o comandante da guarda pessoal de Timóteo, criminoso da pior espécie, que tinha feito muito mal aos judeus. Quando estavam celebrando na pátria as festas da vitória, queimaram vivos os que haviam incendiado os portais sagrados, junto com Calístenes, que se havia refugiado num esconderijo. Assim, esses ímpios receberam digna recompensa da sua impiedade. O pior dos criminosos, Nicanor, que tinha trazido os 1000 negociantes para a compra dos judeus, foi humilhado com a ajuda do Senhor por aqueles mesmos que ele considerava desprezíveis. Tendo de desfazer-se de suas vestes esplêndidas e sozinho, atravessou o interior da região à maneira escravo e fugitivo, até chegar a Antioquia. E ainda podia dar-se por muito feliz em vista da ruína do seu exército. Assim, aquele que havia prometido aos romanos pagar o tributo com a venda dos prisioneiros de Jerusalém, teve de proclamar que os judeus tinham realmente um defensor e que eram por isso invulneráveis, pois seguiam as leis estabelecidas por ele. Provérbios 24, dos versículos 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do insensato, e o que vi foram as urtigas enchendo tudo, os espinhos cobrindo o terreno, e o muro de pedra destruído. Diante disso, considerei no coração, vi e aprendi a instrução. Dormir um pouco, outro tanto cochilar, só um pouquinho cruzar as mãos para descansar, e a miséria virá sobre ti como que correndo, a mendicância como um assaltante. Olá, sou o Padre Jaime Rossi, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Acompanhando a leitura da Bíblia em um ano, ouvimos hoje o conteúdo do capítulo 8º do segundo livro dos Macabeus e 5 versículos do capítulo 24 do livro dos Provérbios. O trecho lido no capítulo 8º do segundo livro dos Macabeus narra as façanhas de Judas Macabeu, que se insurgiu contra os que queriam dominar o povo judeu. Assim, infiltrando-se às ocultas nas aldeias, convocou compatriotas e recrutou os que haviam permanecido firmes ao judaísmo. A intenção dele era combater aqueles que haviam profanado o templo e arruinado a cidade. Para isso invocaram o Senhor para que volvesse o seu olhar sobre o povo e o defendesse. Desse modo, começou a agir, contando com a proteção divina, e o seu nome tornou-se terrível diante dos inimigos, e sua fama chegou aos ouvidos de Filipe. Este escreveu para Ptolomeu, governador da Cilicíria e da Finícia, para que viesse em socorro dos interesses do rei. A partir daí, o exército do rei começou a combater os judeus, visando eliminá-los da face da terra. Nicanor, comandante de uma parte do exército do rei, planejou conseguir uma grande quantia de dinheiro para o rei, e para isso começou a vender os judeus como escravos. Judas, logo que soube da vinda de Nicanor, organizou-se para o combate. Não só arregimentou pessoas que se uniram a ele, mas também invocaram o nome do Senhor que os protegesse nesta causa. A luta era por Deus, que havia demonstrado o seu poder ao longo de toda a história de Israel. Reunindo os seus companheiros, Judas recordou-lhes os benefícios divinos e aconselhou-os a confiarem em Deus. Não se preocupando com a enorme multidão dos gentios,
que vinham atacá-los injustamente. Pediu-lhes que lutassem bravamente, que tivessem diante dos olhos o desrespeito criminoso com que os inimigos trataram o seu lugar santo. E assim dizia: eles confiam nas armas, nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Tendo-os estimulado e encorajado desse modo, dividiu o exército em 4 partes, constituindo como chefes os seus irmãos Simão, José e Jonatas, ficando ele mesmo com uma das partes. Após um combate ferrenho, derrotaram o exército de Nicanor. Depois de recolherem os despojos, celebraram o sábado em honra do Senhor, bendizendo e exaltando o Senhor que os tinha salvo nesse dia. Depois distribuíram parte dos despojos aos mutilados, às viúvas e aos órfãos. Depois disso, fizeram uma oração coletiva, suplicando ao Senhor que se reconciliasse para sempre com os seus servos. Assim como derrotaram o exército de Nicanor, derrotaram também os exércitos de Timóteo e Báquides. Reconheceram que a vitória se deu em razão da proteção divina, uma vez que procuravam permanecer fiéis no cumprimento das leis do Senhor. O que podemos concluir desse trecho é perceber a fidelidade e o zelo de Judas Macabeu em relação às coisas de Deus. A sua luta é por restabelecer o lugar sagrado, isto é, o templo, que havia sido profanado pelos pagãos. A causa que ele defende é uma causa justa. O que pretende é, acima de tudo, afirmar a soberania de Deus sobre todas as coisas. E se por acaso tira a vida de alguém combatendo, é porque está convencido de que deve devolver a Deus o seu lugar santo, isto é, o templo, onde Deus pode ser glorificado. Que também nós, motivados por esses testemunhos, depositemos sempre a nossa confiança em Deus e nos empenhemos por afirmar o lugar que Deus deve ocupar em nossa vida. Que nossas ações demonstrem essa nossa convicção e que nenhum outro interesse se sobreponha aos interesses do Altíssimo, a quem nós devemos louvar e bendizer todos os dias de nossa vida. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!